Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre gravidez na adolescência, essas mudanças e alterações que acontecem fisicamente. E a gente vai entender um pouquinho sobre os mitos e verdades da gravidez, os mitos e verdades da menstruação, do ciclo menstrual. Tudo isso é muito importante, né, doutora, para que a gente consiga prevenir essa gravidez, não é verdade? É verdade. Então vamos lá, algumas perguntas. Se o meu namorado ejaculou na cueca e depois ficou fazendo movimentos se esfregando em mim, corre o risco de engravidar? Não, porque o espermatozoide teria que atravessar essa barreira que é a roupa. Porém, pode sim ocorrer uma gravidez sem a penetração, sem chamada penetração. Como? Quando o homem ejacula próximo à vagina da parceira, que os espermatozoides são dotados de uma cauda. Eles podem, então, migrar através do trato genital da mulher e fecundar o óvulo. Quando se fala em gestação ou menstruação, tem relações sexuais, tem um termo que é bastante utilizado, que é o coito interrompido. O que é isso? Coito interrompido é quando o homem e a mulher têm relações sexuais, então, na hora da ejaculação, o homem retira o pênis da vagina da parceira. Porém, ele não é um método efetivo no controle da gravidez, porque no momento que o homem tem relações sexuais com a mulher, ele pode liberar um líquido, o líquido seminal, que é um líquido que lubrifica e que pode conter espermatozoides. Então, pode acontecer isso, né? Então, uma dica tenha relações sexuais com a camisinha, que já minimiza bastante, né, doutora? Agora, uma outra pergunta. Se eu deixar de tomar pílula um dia, eu corro risco de engravidar? Se a paciente toma regularmente a sua pílula e esqueceu apenas um dia, não teve relações sexuais, diminui a eficácia, mas a chance de correr gravidez é mínima. E como deve se proceder, então? Se lembrar de tomar a pílula depois do horário, toma a pílula normalmente. Se lembrar somente no dia seguinte, no horário da próxima pílula, toma as 2 pílulas seguidas. E se, no caso, forem 2 pílulas esquecidas, eu devo tomar as 2 mais essa uma do dia? Não, toma 2 e depois mais 2, aí regula. E lembrar que se esquecer de tomar mais que 3 pílulas, deve usar camisinha por 14 dias seguidos e não ter relações sexuais, ou então relação com proteção. Então vamos para a nossa próxima pergunta a respeito desse método contraceptivo, que é o anticoncepcional. Não é melhor tomar a pílula no café da manhã, uma vez que, em caso de esquecimento, o adolescente tem um dia inteiro para lembrar de tomar essa pílula? A mulher pode escolher o melhor período para ela, tanto no período matinal, vespertino ou noturno. Bem, no período da manhã é o que ocorre a maior queixa de náuseas. Então, nessas pacientes que queixam muitas náuseas, o ideal seria tomar à noite. Mas, porém, essa regra de tomar pela manhã teria o benefício, sim, de esquecer e tomar durante o dia. Mas algumas pacientes, elas queixam muitas náuseas. Então, para essas, o melhor é pela noite mesmo. Então, depende de cada pílula, né, doutora? E o efeito que ela causa também. É possível menstruar estando grávida? Não. O que ocorre é que, muitas vezes, nos 3 primeiros meses de gestação, pode haver alguns sangramentos. Na maior parte das vezes, eles são sangramentos de implantação. Ou, então, o que a gente caracteriza como ameaça de aborto. O que acontece é que, muitas vezes, as mulheres não sabem que estão grávidas, ocorrem esses tipos de sangramento e elas confundem como menstruação. E vão descobrir que estão grávidas só a partir do 3º mês ou 4º mês de gestação, quando já há um aumento do útero. Existe uma idade ideal para levar a minha filha à ginecologista? Não existe uma idade ideal. Inclusive, crianças de 2 anos podem ser levadas ao ginecologista se acontecer uma situação chamada de coalescência das ninfas, que precisa ser tratado. E podem também ir adolescentes ou crianças em queixas de corrimento.
Mas, na adolescente que vai iniciar sua relação sexual, a mãe pode levar, ou a própria adolescente e ao ginecologista, 1 ano antes da primeira relação sexual, ou quando ela já iniciou, que já se torna obrigatório, para que possamos orientá-la acerca das doenças sexualmente transmissíveis e também da prevenção da gravidez. Então seria o dito pré-nupcial. Exatamente. Vamos entender um pouquinho a respeito daqueles métodos contraceptivos? A gente já falou sobre a pílula, sobre a camisinha, mas qual seria o mais indicado? A partir de que momento devo fazer uso do anticoncepcional, por exemplo? Eu vou pedir para a nossa produção colocar lá a nossa tela interativa número 5 para a gente entender um pouquinho sobre isso. Nosso primeiro tópico fala sobre a camisinha. Usar sempre uma nova para cada ejaculação. Então, se eu já utilizei essa camisinha, quero ter uma segunda relação sexual com o meu parceiro, eu não posso reutilizar. Não pode. Tem que trocar. Tem que trocar. E o tipo de camisinha, doutora? A gente encontra várias no mercado hoje em dia, com cheiros, com sabor, enfim, tem uma gama muito grande de camisinhas. Qual seria o mais indicado? É verdade que a gente pode apresentar alguma reação alérgica por conter alguma substância dessas que tem aroma? Geralmente a queixa é de reação alérgica ao látex, que é o material que é fabricado camisinha. Mas de todos os métodos ela é o melhor porque também protege das doenças sexualmente transmissíveis. Então vamos para o nosso próximo tópico. Espermicida deve ser pulverizado na vagina antes do contato íntimo e deve ser sempre usado em conjunto com a camisinha. Eu confesso que até então eu não conhecia esse espermicida, que não é tão falado assim, não é tão utilizado. Ainda existe, doutora? Sim, existe. Ele pode ser encontrado tanto na forma de geleia, de creme ou até de fita. Ele não deve ser utilizado sozinho, porque se utilizar sozinho, para você ter uma ideia, de cada 100 mulheres que utilizam somente o espermicida, 26 vão engravidar. Ele sempre deve ser utilizado em conjunto, ou com o diafragma ou com a camisinha. E muitas pacientes elas relatam que há um prurido do uso frequente do espermicida. Vamos então para a nossa próxima tela interativa entender outros métodos contraceptivos. Tela interativa número 6, produção. Para começar a usar a pílula anticoncepcional, doutora, o que seria indicado? Eu posso tomar a mesma pílula que a minha amiga está tomando e deu certo com ela? Não, cada paciente é diferente um do outro. Há vários tipos de pílulas. Então, nós temos que fazer, primeiramente, saber o histórico dessa mulher. Se essa mulher tem histórico de doença sanguínea, da coagulação, tanto na família quanto dela. Porque pacientes com distúrbios da coagulação, como, por exemplo, uma doença chamada deficiência do fator 5 de Leiden, eles não podem utilizar os métodos contraceptivos hormonais. Então, nós temos que avaliar também se essa paciente fazer uma ultrassom preventivo. Então, tudo isso tem que ser avaliado e o melhor contraceptivo, então, escolhido para essa mulher. Por exemplo, nós temos contraceptivos que eles diminuem a presença de pelos, eles controlam a oleosidade da pele. Então, esse já é para um tipo de paciente. Já tem outro tipo de paciente que não. Ela gosta de malhar e ela quer um certo upgrade, uma certa melhoria. Então, há outros contraceptivos feitos à base da testosterona que já vão melhorar esse efeito, dão um certo efeito anabolizante. Então, para cada mulher existe o melhor anticoncepcional e tudo isso tem que ser decidido em conjunto. Você não vai dar, por exemplo, um anticoncepcional de uma base da testosterona para uma mulher que já tem... que refere queda de cabelo, que já tem um pouco mais de pilificação no rosto, já tem uma pele oleosa. Então, cada mulher é diferente. Então, nós temos que avaliar todo o conjunto. Ela como um todo. Doutora, é verdade que existem alguns anticoncepcionais que engordam e outros que emagrecem? Tem até um que é conhecido como o anticoncepcional da bailarina. Não. O que acontece? Os anticoncepcionais, os antigos, eles tinham uma carga hormonal muito grande. Os anticoncepcionais hormonais atuais, eles não levam ao aumento do peso,
Alguns podem reter um pouco de líquido, mas não é um aumento expressivo de 10, 15 quilos. Geralmente, o que se associa a isso é uma alimentação não balanceada, cheia de sódio, e a falta de atividade física. Mas alguns anticoncepcionais, sim, eles podem ter um efeito diurético, então eles vão acabar ajudando nessa perda de peso por retirar o excesso de líquidos do organismo. Doutora, um telespectador que não se identificou fez a seguinte pergunta. A respeito das colônias e desodorantes vaginais, isso é indicado ou ele acaba causando algum prejuízo e até desequilibrando o pH da vagina? Sim, desequilibra o pH da vagina, desequilibra a flora bacteriana normal da mulher e pode também fazer uma irritação, e essa mulher com essas irritações, ela pode ficar mais sujeita a pegar doenças sexualmente transmissíveis e até a AIDS. Então a gente percebe que desequilibrando esse pH acaba tendo um desequilíbrio também na imunidade, né? E acaba sendo uma porta de entrada para todas essas doenças. Então é melhor a gente não utilizar. Doutora, a gente vai voltar aqui para a nossa tela interativa, porque tem falando sobre a pílula anticoncepcional, que deve ser utilizada sob orientação do ginecologista, como nós já falamos, pois quando ela é tomada de forma errada, não evita a gravidez. Mas existe um outro tópico aqui, que é o diafragma, também só deve ser utilizada sobre orientação médica. O que seria esse diafragma? O diafragma é um método de barreira. Ele consiste num material que ele faz uma vedação ao colo do útero. E quando associado com o espermicida, ele garante uma boa taxa de proteção contra a gravidez. A gente tem uma pergunta de um telespectador, somente a produção está passando aqui para mim a respeito disso. Doutora, então, o diafragma é comparado, tem um aspecto muito parecido com a camisinha masculina, disco, né? Na verdade, ele parece um disco, na verdade. E qual é aquele que parece uma camisinha feminina? Não, a camisinha são diferentes. O diafragma ele parece um disco e a camisinha feminina, ela na verdade, é um tubo comprido que ele se molda à vagina da mulher. Então, também é um método de barreira que oferece uma proteção boa contra as DSTs. De quanto em quanto tempo ele deve ser trocado, doutora? A mulher, ela tem que colocar a camisinha feminina de 1 a 2 horas antes da relação sexual e pode permanecer lá até por 12 horas. E o diafragma também tem que ser introduzido antes da relação sexual, coloca o espermicida e retira depois. A gente tem uma pergunta da Marlene, aqui da capital amazonense. Ela falou o seguinte: a minha filha tem 14 anos. Ela pode começar a tomar anticoncepcional? Se ela não tiver nenhuma contraindicação, ela pode. Pode sim, é recomendado. A gente tem que avaliar a paciente de forma completa. Aí a gente podemos decidir juntos qual é a melhor forma, qual a melhor anticoncepção para ela. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Volte sempre e até a próxima. Obrigada. E agora, antes de nós irmos para o intervalo, você acompanha uma dica importantíssima de saúde. Olha só. Uma das causas, ou a principal causa de hipertensão arterial benigna, é sedentarismo, falta de atividade física, o excesso de peso, falta de ingestão de líquido, o sangue vai engrossar, vai aumentar a pressão. O sal retém água, vai aumentar a pressão. A pimenta retém água e aumenta a pressão. O estresse aumenta a pressão. Procurar um cardiologista clínico para fazer o tratamento, junto com o nutricionista e o médico do trabalho. São as dicas que nós damos para vocês.